Vamos lá, sexto ano, mais uma aula. Nosso assunto hoje está lá no capítulo 5, né? Adição e subtração de frações. Vamos lá acompanhar o nosso livro aí, né? Na nossa página 149, né? Adição e subtração de frações. Vamos considerar as seguintes situações. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais, pintou 5 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de roxa. Então o que acontece? Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiras no total. Essa tira ele tem 9 partes, né, na verdade. Dessas 9 partes, ele pintou 5 de laranja e 2 de roxo. A parte colorida da tira representa que a fração da tira inteira, representa uma fração da tira inteira. Então o que acontece? Se eu tenho 9 partes aqui, laranja eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então são 5 partes do total de 9. E partes roxas eu tenho 2 partes do total de 9. Então a fração aqui de laranja 5 nonos e a fração do roxo 2 nonos. Se a gente quiser somar essas duas partes, o que nós teríamos? Você teria as 5 partes mais 2 partes, dá um total de 7 partes das 9. Então, das 9 partes. Então 5 nonos mais 2 nonos é igual a 7 nonos. Na forma matemática fica dessa seguinte forma: 5 nonos mais 2 nonos é igual a 7 nonos. Então a parte colorida representa 7 nonos da tira da cartolina branca. Então se a gente observar aqui, como que foi feita essa adição aqui, ó? Você tem uma adição de duas frações com denominadores iguais. Então é bem tranquilo. O resultado, você manteve o denominador 9, né? E o que aconteceu no numerador? Você somou 5 mais 2, que deu 7. Então o resultado dessa soma dessas duas frações é 7 nonos. Outra situação. O Fernando tem outra tira retangular que está dividida em 9 partes iguais. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. Então ele coloriu 5 partes dessa tira de amarelo. E dessa parte colorida, ele eliminou 2 partes. Então ele tinha 5 partes, né? No total de 9 ele tinha 5 partes amarelas. E ele eliminou 2. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial. Então aqui está a representação geométrica, né? E aqui a representação em linguagem matemática. Então o que acontece? Ele originalmente tinha pintado 5 nonos e aí ele tirou 2 partes que equivale a 2 nonos. Então o que acontece? Ele conservou o denominador e 5 menos 2 deu 3 nonos. Então se você observar aqui no desenho, são um total de 9 partes. Ele pintou 5 partes dessas e eliminou 2. Então o que ele eliminou, a parte que sobrou colorida representa 3 nonos do total. Então, diante desses dois exemplos, o que a gente pode observar? Que para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Então, de forma bem simples, toda vez que você tiver uma adição ou subtração de frações com o mesmo denominador, o que você faz? Você conserva o denominador e você vai somar ou subtrair de acordo com a operação que tiver escrito. Nesse caso aqui, 5 nonos mais 2 nonos, os denominadores são iguais, você conserva o denominador e soma os numeradores. 5 mais 2 dá 7. Agora no caso da subtração, 5 nonos menos 2 nonos. Conserva o denominador, os denominadores são iguais, e subtrai os numeradores. 5 menos 2 dá 3.
Então o resultado é a fração 3/9. Vamos aqui na página 150 observar o diálogo dessas duas garotas aqui, ó. Adicionar ou subtrair com frações de mesmo denominador é fácil. Mas se as frações tiverem denominadores diferentes? Não tem problema. Já aprendemos a encontrar frações equivalentes às frações dadas e que tenham o mesmo denominador. Assim fica fácil. Então vamos observar esse diálogo aqui das garotas. Adicionar ou subtrair com frações de mesmo denominador é fácil. Mas se as frações tiverem denominadores diferentes? Não tem problema. Já aprendemos a encontrar as frações equivalentes às frações dadas e que têm o mesmo denominador. Assim fica fácil. Então o que acontece? Quando você está trabalhando com adição ou subtração de frações com o mesmo denominador, você vai conservar o denominador e vai somar ou subtrair os numeradores. Agora, quando os denominadores são diferentes, você tem que transformar esses denominadores diferentes de formas que eles fiquem iguais. Então, para fazer isso, você pode utilizar vários processos. Um deles é encontrar as frações equivalentes. Vamos ver esse exemplo 3. Helena foi à feira com certa quantia. Gastou metade dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Então, para a gente resolver isso, nós vamos ter que somar essas duas frações. Só que o que acontece? Nós temos duas frações com denominadores diferentes. Aí a gente não tem como fazer esse cálculo diretamente. Nós vamos ter que fazer algumas transformações. O que nós podemos fazer, pessoal? Olha aqui. A representação geométrica da primeira fração, ela tem uma quantidade, que representou aqui por essa tira, né? E colocou a metade, então a metade. Agora 1/3 dessa mesma quantia, ela pegou a mesma tira e dividiu em 3 partes. Então ela vai ter pego uma dessa parte das 3. Então, se você for ver geometricamente, o que aconteceu? Quando você quer somar essas duas frações, você vai pegar esse pedaço e somar com esse pedaço. Então, se você somar esses dois pedaços aqui, olha o que aconteceu. Olha como que vai ficar a situação. Você tem dois caminhos. Um caminho que é interessante você tem que transformar eles para o mesmo denominador, porque senão fica muito complicado. Então, o que acontece? Se a gente observar aqui, ó, qual que é o múltiplo do 2 e do 3, o menor múltiplo possível do 2 e do 3? Se a gente observar, vai ser o número 6. Se eu pegar 2 vezes 3 dá 6, se eu pegar 3 vezes 2 dá 6. Então, o que acontece? Nós temos que encontrar a fração equivalente de 1/2, que vai ter o denominador 6. Então, o que eu faço? Na matemática, o que eu faço no numerador eu tenho que fazer no denominador, o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, se eu vou pegar aqui o 2 e multiplicar por 3, que vai dar 6, eu também tenho que pegar 1 e multiplicar por 3, que vai dar 3. Então, a fração 1/2 é equivalente à fração 3/6. Vou fazer a mesma coisa com a fração 1/3. Eu não vou ter que multiplicar o 3 por 2, então também vou ter que multiplicar o 1 por 2. Então, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. Pronto. A fração 1/3 tem a fração equivalente 2/6. Agora, as duas frações que eram 1/2 mais 1/3, agora são 3/6 mais 2/6. Como os denominadores são iguais, agora você pode resolver normalmente. Você conserva o denominador e soma os numeradores. Então, o resultado de 1/2 mais 1/3 é igual a 5/6.
Então, pessoal, lembrando, sempre que nós formos fazer uma adição de frações, o nosso objetivo é, se os denominadores são iguais, a gente já resolve diretamente, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Se os denominadores são diferentes, nós temos que transformar esses denominadores para que eles fiquem iguais. Um dos caminhos é encontrar as frações equivalentes dessas frações para que elas fiquem com o mesmo denominador e aí nós possamos somar ou subtrair essas frações. O exemplo 4 aqui, ó. Uma pesquisa sobre a prática de esportes feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticavam basquete e metade dos rapazes praticavam voleibol. O restante dos rapazes não praticavam nenhum esporte. Qual a fração representa os rapazes que praticavam esportes? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que descobrir o seguinte: e 2/5 praticavam basquete, metade dos rapazes praticavam voleibol e o restante não praticava nenhum esporte. Então, para a gente calcular quem praticava esporte, nós vamos ter que somar 2/5 mais 1/2. Então, vamos ver como que nós vamos fazer isso. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos que somar a fração 2/5 mais a fração 1/2. Os denominadores são diferentes? São. O que a gente pode observar aqui? O que nós podemos fazer para transformar esses dois denominadores fiquem iguais? O menor múltiplo possível desses dois números. Se eu multiplicar o 5 vezes 2 dá 10. E se eu multiplicar o 2 vezes 5 dá 10. Então o que eu vou fazer? Mas tudo que eu faço no denominador eu tenho que fazer no numerador. Então primeiramente eu vou pegar a fração 2/5. Então 5 vezes 2 dá 10 e 2 vezes 2 dá 4. Então a fração 2/5 é igual a 4/10, é a fração equivalente. Vou fazer a mesma coisa para a fração 1/2. Então 2 vezes 5 dá 10 e 1 vezes 5 dá 5. Então a fração 1/2 é equivalente à fração 5/10. Agora, como os denominadores são iguais, eu posso somar 4/10 mais 5/10. Então eu vou conservar o denominador e somar os numeradores. Então a resposta é 9/10. Então dessa forma nós encontramos que 9/10 dos rapazes praticam esporte. Exemplo 5. Das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens e metade das pessoas que estavam na barraca usavam óculos. E apenas homens usavam óculos. Que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Então vamos lá. Primeira coisa, nós já sabemos que 4/5 eram homens. E metade das pessoas estavam na barraca usavam óculos. E apenas homens usavam óculos. Então, que cálculo nós temos que fazer para descobrir os homens que não usavam óculos? Então, era só pegar 4/5 menos 1/2. Como que nós fazemos esse cálculo? Mesma coisa, não tem como você fazer 4/5 menos meio diretamente. Nós vamos ter que transformar essas frações para encontrar suas equivalentes que fiquem com o mesmo denominador. Como os denominadores são 5 e 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos multiplicar aqui a primeira fração aqui por 2, então vai ficar 5 vezes 2, 10 e 4 vezes 2 dá 8. Então a fração 4/5 é igual à fração 8/10. Vamos fazer a mesma coisa com a fração meio. A fração meio eu vou pegar 2 vezes 5 dá 10 e 1 vezes 5 dá 5. A fração equivalente à fração 1/2 é 5/10. Agora eu posso fazer o que? Eu vou aqui, ó, vou subtrair a fração 8/10 menos 5/10. Como é uma subtração de frações de mesmo denominador, eu conservo o denominador 10 e vou subtrair os numeradores. 8 menos 5 dá 3. Então, 3/10 daqueles
homens não usavam que? Óculos. É o que nós encontramos, pessoal, tá vendo? Temos que 3/10 é a fração que representa os homens que não usavam óculos. Então, pessoal, de forma resumida aqui, para ter concluído nossa aula, é o seguinte: quando você tem adição ou subtração de denominadores iguais, o que você vai fazer? Você conserva o denominador, você vai somar ou subtrair os numeradores, de acordo com a operação que estiver sendo realizada. Agora, se você tiver os denominadores diferentes, você tem que transformar esses denominadores para que fiquem iguais. Você tem que encontrar algum número que você multiplica o denominador e outra fração, a mesma coisa, para que os dois denominadores fiquem iguais. Só que o número que você encontrar para multiplicar no denominador, você tem que pegar esse mesmo número e multiplicar no numerador, para você não alterar essa fração, para conseguir encontrar a fração equivalente. Então é dessa forma que vocês vão fazer essas operações, e nos exercícios nós vamos praticar isso. Aí cada exercício vocês vão fazer uma prática disso. Então até mais e até a próxima aula.